Dona Maria estava na fila da confissão quando o padre sussurrou algo que gelou seu sangue. Antes de confessar seus pecados, preciso saber, o dízimo está em dia? Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. Suas mãos tremiam segurando a bolsa velha, onde guardava apenas o dinheiro contado para os remédios da quimioterapia. O padre sabia. Todos na igreja sabiam que ela estava doente. Mas ele continuou. Sem dízimo, não há confissão. As lágrimas queimaram seus olhos. Ela tinha 72 anos, câncer no estágio avançado. E agora, nem o perdão de Deus ela podia buscar. O que aconteceu depois foi ainda pior do que ela imaginava. Dona Maria sempre foi uma mulher de fé, daquelas que acordavam antes do sol nascer para rezar o terço, que nunca faltavam à missa de domingo, que conheciam cada canto da pequena igreja de Santo Antônio como se fosse sua própria casa. Por 50 anos, ela ocupou o mesmo banco de madeira na terceira fileira à esquerda, de onde podia ver perfeitamente o altar e sentir o cheiro do incenso misturado com as flores frescas que ela mesma levava toda semana. Mas os últimos 6 meses tinham sido diferentes. Muito diferentes. Tudo começou com uma dor no estômago que ela ignorou por semanas, achando que era só gastrite, coisa de quem comia mal e rápido demais. Quando finalmente procurou o posto de saúde, já era tarde. O médico pediu exames, depois mais exames, depois uma biópsia. A palavra câncer caiu sobre ela como uma pedra. Câncer no estômago, estágio avançado, tratamento caro, remédios mais caros ainda. Dona Maria morava sozinha desde que o marido falecera, há 10 anos. A aposentadoria era de um salário mínimo. Mal dava para a comida, a luz, a água. Agora tinha que escolher, comer ou se tratar. E ela escolheu viver, mesmo que doesse. Mesmo que o dinheiro do dízimo, aqueles 10% que ela sempre separava religiosamente, agora fossem para a farmácia. Eu nunca pensei que um dia ia deixar de pagar o dízimo. Nunca. Minha mãe me ensinou desde pequena. Maria, Deus cuida de quem cuida da casa dele. E eu acreditava nisso com cada fibra do meu ser. Durante 50 anos, eu separava aquele dinheiro antes de qualquer outra conta. Antes do aluguel, antes do mercado, antes de tudo. Era sagrado. Mas quando o médico me deu o diagnóstico, eu senti meu mundo desabar. Câncer. Aquela palavra que a gente sempre acha que vai acontecer com os outros, nunca com a gente. E o tratamento, meu Deus, o tratamento era tão caro. Os remédios que eu precisava tomar custavam quase metade da minha aposentadoria. Como eu ia fazer? Chorei por 3 dias seguidos, não por medo da morte. A morte, eu sabia, era só uma passagem. Mas chorei porque pela primeira vez na vida eu teria que escolher entre Deus e minha saúde. Ou pelo menos era isso que parecia. Conversei com ele à noite, ajoelhada no meu quartinho pequeno, com a imagem de Nossa Senhora no criado mudo. Senhor, o Senhor sabe que eu nunca deixei de dar o que é seu, mas agora eu preciso desse dinheiro para continuar viva, para poder continuar indo à sua casa, para poder continuar rezando, para poder continuar servindo. Me perdoa? Eu achei que Deus ia entender. Eu tinha certeza que ele ia entender. Mas as coisas na igreja começaram a mudar. Padre Henrique, que assumira a paróquia há 2 anos, não era como o antigo padre. Ele era jovem, enérgico, sempre falava sobre prosperidade, sobre bênçãos materiais, sobre como Deus abençoa os que são fiéis. E a fidelidade, segundo ele, se media também pelo dízimo. Nas missas, ele começou a falar mais sobre dinheiro do que sobre amor. Mais sobre contribuição do que sobre compaixão. Havia até uma lista, sim, uma lista, com os nomes dos dizimistas em dia, afixada no mural da entrada da igreja. Quem estava em dia recebia um adesivo dourado ao lado do nome. Quem estava atrasado, bem, todo mundo via. O nome de Dona Maria, que sempre brilhou naquela lista, agora estava sem o adesivo. E as pessoas começaram a notar. Primeiro foram os olhares, depois os cochichos.
Será que ela perdeu a fé? Deve estar gastando com outras coisas. Na nossa época, a gente se sacrificava pela igreja. Ninguém perguntou se ela estava bem. Ninguém perguntou por que ela estava mais magra, mais pálida, mais cansada. Eles só viam o nome sem adesivo. As coisas ficaram estranhas na igreja. Antes, as pessoas me cumprimentavam, perguntavam de mim, conversavam depois da missa. Agora era diferente. Sentia os olhares de julgamento. Algumas senhoras do grupo de oração, minhas amigas há décadas, começaram a me tratar com frieza. Um dia, Dona Lourdes, que sempre sentava ao meu lado, mudou de lugar. Ela me olhou de canto de olho e sussurrou para outra: "Quem não honra a casa de Deus não merece estar nela." Aquilo doeu mais que a quimioterapia. Muito mais. Eu queria gritar: "Estou doente. Estou usando o dinheiro para não morrer." Mas minha garganta se fechava. Eu tinha vergonha. Vergonha de estar doente. Vergonha de não ter dinheiro. Vergonha de não ser mais a Maria exemplar que sempre fui. Mas mesmo assim, eu continuava indo à missa, porque minha fé era maior que o julgamento, ou pelo menos eu tentava acreditar nisso. 3 meses se passaram. O tratamento avançava, assim como a doença. Dona Maria emagrecia, perdia os cabelos, mas não perdia a devoção. Até que um dia ela sentiu um peso enorme no peito. Não era a dor física da doença, era outra coisa. Era culpa. Culpa por não estar contribuindo. Culpa por sentir que estava decepcionando a Deus. Ela decidiu que precisava se confessar, precisava dizer a Deus, através do padre, o quanto estava arrependida por não poder dar o dízimo. Precisava de alívio, precisava de perdão. Na quarta-feira à tarde, ela arrastou seu corpo fraco até a igreja. O confessionário estava vazio, como sempre estava naquele horário. Padre Henrique estava lá, sentado, esperando. Ela entrou, ajoelhou-se com dificuldade, as juntas doendo, e começou: "Perdoa-me, padre, porque pequei." "Quanto tempo faz desde sua última confissão?" A voz do padre veio do outro lado da grade, séria, profissional. 3 meses, padre." Minha voz saiu trêmula. 3 meses? Dona Maria, é você? "Sim, padre." Houve uma pausa, um silêncio pesado, incômodo. Eu podia ouvir a respiração dele do outro lado da grade. Então ele falou com uma voz que não tinha nada de pastoral: "Dona Maria, antes de continuarmos, preciso saber, o dízimo está em dia?" Meu coração parou. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Ele estava me perguntando sobre dinheiro. No confessionário, tentei engolir a seco, mas minha boca estava seca. "Padre, eu estou passando por dificuldades. Estou doente e..." "Doente ou não, Dona Maria, a igreja também tem suas necessidades. O dízimo é um compromisso com Deus. Se a senhora não está em dia, não posso ouvi-la em confissão." O mundo desabou naquele momento. Minhas mãos tremiam segurando o terço. Senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas tentei me controlar. "Mas, padre, eu sempre paguei. Durante 50 anos nunca faltei. Agora estou com câncer, preciso comprar remédios e..." "A fé se demonstra especialmente nos momentos difíceis, Dona Maria. Se a senhora confia em Deus, Ele vai prover, mas a senhora precisa primeiro honrar o compromisso com a casa dele. Volte quando estiver em dia." E com essas palavras, o padre se levantou e saiu do confessionário, deixando-me ajoelhada, sozinha, chorando em silêncio. Fiquei ali por longos minutos, sem forças para me levantar, sem entender como aquilo era possível. 50 anos de fidelidade, 50 anos de serviço. E agora, quando mais precisava de consolo, eu era rejeitada. Não por Deus, eu sabia disso no fundo do coração, mas pelo homem que deveria representá-lo. Quando finalmente consegui me levantar daquele confessionário, minhas pernas mal me sustentavam. Não era só a fraqueza da doença, era algo que vinha de dentro, uma dor que nenhum remédio poderia curar. Saí da igreja cambaleando, segurando nas paredes, e algumas pessoas me olharam de relance, mas ninguém veio me ajudar. Ninguém perguntou se eu estava bem. O caminho até minha casa nunca pareceu tão longo.
A cada passo, as palavras do padre ecoavam na minha cabeça. Volte quando estiver em dia. Como se Deus cobrasse entrada. Como se a misericórdia tivesse preço. Cheguei em casa e caí na cama, ainda vestida. Fiquei olhando para o teto rachado, para a mancha de umidade que formava algo parecido com uma nuvem, e me perguntei, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Será que Deus realmente se importava mais com o dinheiro do que com meu coração? Dona Maria passou os próximos dias em um estado de torpor. Ela continuava tomando os remédios, ia às sessões de quimioterapia no posto de saúde, mas havia algo quebrado dentro dela. A fé que sempre fora sua âncora agora parecia um peso. Ela não conseguia mais rezar sem sentir um aperto no peito. Não conseguia mais olhar para as imagens de santos sem lembrar da rejeição que sentiu naquele confessionário. As vizinhas começaram a notar. Dona Teresa, que morava na casa ao lado, bateu na porta numa manhã de sábado. Maria, você não foi à missa domingo passado. Está tudo bem? Eu queria contar, queria desabafar. Mas como explicar que fui expulsa do confessionário por não ter dinheiro? Como dizer que a igreja, que sempre foi meu refúgio, agora era minha ferida? Estou só cansada, Teresa. O tratamento está pesado. Foi tudo o que consegui dizer, mas Dona Teresa não era boba. Ela conhecia Maria há 30 anos, sabia quando algo estava errado. É só cansaço mesmo? Ou tem algo mais? Ela entrou sem pedir licença, do jeito que velhas amigas fazem, e sentou-se na cadeira da cozinha. Fala comigo, Maria. O que aconteceu? E então, pela primeira vez, eu desabei. Contei tudo. A doença, o dinheiro que faltava, o dízimo atrasado, a rejeição no confessionário. As palavras saíam entrecortadas, entre soluços, e Dona Teresa me ouvia em silêncio, com os olhos arregalados, incrédula. Ele fez o quê? Teresa levantou-se da cadeira indignada. Isso é um absurdo, Maria. Você deu 50 anos da sua vida para aquela igreja. Você lavou toalhas de altar, arrumou flores, fez comida para as festas, cuidou de tudo. E agora que você está doente, ele te vira as costas por causa de dinheiro. Mas e se ele estiver certo, Teresa? E se eu realmente estiver falhando com Deus? Minha voz era fraca, cheia de dúvida. Falhando com Deus? Maria, escuta o que eu vou te dizer. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer o seu coração. E se tem alguém falhando aqui, não é você. É esse padre que esqueceu o que Jesus ensinou. As palavras de Dona Teresa ecoaram em mim, mas a dúvida ainda persistia. Eu fui criada acreditando que os padres eram representantes de Deus na terra, que suas palavras tinham peso divino. Como eu poderia simplesmente ignorar o que ele disse? Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Dona Teresa, com toda a sua indignação, contou para outras vizinhas, e elas contaram para outras. Logo metade do bairro sabia que Dona Maria havia sido rejeitada na confissão por não pagar o dízimo. As reações foram variadas. Algumas pessoas ficaram horrorizadas. Que absurdo! Ela está com câncer! Outras defenderam o padre. A igreja tem contas a pagar também. Se todo mundo parar de contribuir, como ela vai funcionar? E havia aquelas que simplesmente não queriam se envolver. Não é da nossa conta, isso é entre ela e Deus. Mas a pessoa que mais surpreendeu Dona Maria foi seu Benedito, o dono da padaria da esquina. Ele era um homem simples, evangélico, que sempre cumprimentava todos com um sorriso largo. Quando soube da história, foi até a casa de Maria levando pão fresco e um envelope. Dona Maria, eu sei que a gente não frequenta a mesma igreja, mas eu ouvi o que aconteceu. E isso não está certo. Ele colocou o envelope sobre a mesa. Aqui tem um pouco de dinheiro. Não é muito, mas deve ajudar com os remédios. Eu olhei para aquele envelope e as lágrimas vieram novamente. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram de gratidão. Seu Benedito, eu não posso aceitar isso. O senhor mal me conhece e eu conheço o suficiente. Conheço uma mulher de fé que está sofrendo. E Jesus nos ensinou a ajudar uns aos outros, não a julgar. Ele sorriu, apertou minha mão e saiu, deixando o envelope sobre a mesa.
Quando abri o envelope, havia R$ 300. Não era muito, mas para mim, naquele momento, era tudo. Era a prova de que ainda existia bondade, de que ainda existia compaixão, de que Deus, talvez, não tivesse me abandonado. Apenas me mostrava que Ele estava em lugares que eu não esperava. Mas a ferida causada pelo Padre Henrique ainda sangrava. Toda vez que eu passava em frente à igreja, meu peito apertava. Eu evitava olhar para o prédio, para o sino, para a porta por onde eu entrei tantas vezes com alegria. Agora, aquele lugar só me trazia dor. Uma noite, eu sonhei com minha mãe. Ela havia falecido há 15 anos, mas no sonho estava viva, jovem, com o mesmo vestido florido que usava aos domingos. Ela segurou minha mão e disse: Maria, minha filha, Deus não está nas paredes da igreja. Ele está no seu coração. Não deixe que um homem falho tire isso de você. Acordei chorando, mas com uma sensação diferente. Não era alívio, não era paz, mas era algo parecido com esperança. Talvez, só talvez, eu conseguisse encontrar meu caminho de volta para Deus. Mas não seria através daquela igreja, não enquanto aquele homem estivesse lá. Enquanto isso, Padre Henrique continuava sua rotina. Nas missas, ele pregava sobre fidelidade, sobre compromisso, sobre como as bênçãos de Deus eram proporcionais à generosidade dos fiéis. Ele não mencionou Dona Maria, nenhuma vez. Para ele, ela era apenas mais um nome na lista de inadimplentes, mais um problema administrativo. Mas o que ele não sabia era que aquela decisão, aquele momento em que escolheu o dinheiro sobre a compaixão, teria consequências. Consequências que ele jamais imaginaria. 2 semanas depois do incidente no confessionário, algo inesperado aconteceu. Durante a missa de domingo, Padre Henrique fez um anúncio que deixou a congregação em silêncio. A diocese havia aprovado uma reforma completa da igreja. Novo telhado, bancos restaurados, sistema de som moderno, até ar-condicionado. O custo, R$ 200 mil. Irmãos, esta é uma bênção de Deus. Sua voz ecoava pelo microfone empolgada, mas precisamos da colaboração de todos. Cada um deve fazer sua parte. Os fiéis que estão em dia com o dízimo receberão prioridade nas celebrações especiais. Os inadimplentes... Bem, esperamos que reconheçam a importância de honrar seus compromissos. As pessoas aplaudiram. Algumas mais animadas, outras constrangidas. Mas todas entenderam a mensagem. Quem não pagasse seria marcado, seria excluído. Dona Teresa, que estava sentada nos fundos da igreja, sentiu o sangue ferver. Ela olhou ao redor, procurando por Maria, mas ela não estava lá. Não vinha mais há semanas. E Teresa entendia perfeitamente o porquê. Quando a missa terminou, Teresa não foi embora imediatamente. Ela esperou a maioria das pessoas sair e então se aproximou do padre, que conversava com alguns membros do conselho paroquial perto do altar. Padre Henrique, posso falar com o senhor um momento? Ele se virou, sorrindo educadamente. Claro, Dona Teresa. O que posso fazer pela senhora? É sobre Dona Maria. O sorriso vacilou ligeiramente, mas ele manteve a compostura. Ah, sim, a Dona Maria. Ela não tem vindo às missas. Espero que esteja tudo bem com ela. Tudo bem? Teresa cruzou os braços. Ela está com câncer, padre, gastando toda a aposentadoria em remédios. E o senhor a mandou embora do confessionário porque ela não podia pagar o dízimo. O clima mudou instantaneamente. Os membros do conselho paroquial se entreolharam, desconfortáveis. Padre Henrique limpou a garganta. Dona Teresa, a senhora não estava presente. Não sabe exatamente o que aconteceu. Sei, sim. A própria Maria me contou, chorando, destruída. 50 anos de serviço, padre. 50 anos. E o senhor a trata como se ela fosse uma devedora qualquer. A igreja tem suas regras, Dona Teresa. Eu não as inventei. O dízimo é um compromisso sagrado e... Compromisso sagrado? Teresa elevou a voz, algo raro para ela. Jesus não cobrava entrada para curar os doentes. Não cobrava para perdoar pecados.
O senhor acha mesmo que ele aprovaria isso? As palavras caíram como bombas. Algumas pessoas que ainda estavam saindo da igreja pararam para ouvir. Padre Henrique sentiu o rosto esquentar. Ele não estava acostumado a ser desafiado, especialmente não em público. Dona Teresa, vamos conversar em particular. Ele tentou pegá-la pelo braço, mas ela se afastou. Não, isso precisa ser dito. Aqui, agora. Essa igreja está se tornando um comércio, não uma casa de Deus. E se ninguém tem coragem de falar, eu falo. E com isso, Dona Teresa saiu, deixando um silêncio constrangedor para trás. As pessoas cochichavam. O padre tentou rir, minimizar, dizer que era um mal-entendido. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Naquela tarde, na casa de Dona Maria, ela estava deitada no sofá, fraca demais para fazer qualquer coisa. A quimioterapia daquela semana tinha sido particularmente brutal. Ela mal conseguia comer, mal conseguia se manter acordada. Mas mesmo na névoa da dor e do cansaço, ela pensava na igreja, pensava no padre, pensava em como tudo tinha dado errado. A campainha tocou. Com muito esforço, ela se levantou e foi até a porta. Do outro lado estava uma jovem de uns 25 anos, com um caderno nas mãos e um sorriso gentil. Dona Maria, meu nome é Júlia. Sou jornalista do jornal local. Ouvi sua história e gostaria de conversar com a senhora, se me permitir. Meu coração disparou. Jornalista? Como ela soube? Eu não tinha contado para tanta gente assim. Eu não sei se é uma boa ideia. Eu não quero problemas. Entendo perfeitamente, Dona Maria. Mas sua história é importante. Muitas pessoas passam pelo mesmo. E às vezes, quando a gente fala, as coisas podem mudar. Júlia tinha olhos sinceros, a voz era calma. Não parecia estar ali por sensacionalismo. Parecia realmente se importar. Eu hesitei. Parte de mim queria mandar ela embora, fechar a porta e fingir que nada disso estava acontecendo. Mas outra parte estava cansada de carregar aquilo sozinha. Cansada de sentir vergonha por algo que não era minha culpa. Pode entrar. Sentamos à mesinha da cozinha e eu contei tudo. Desde o diagnóstico até a rejeição no confessionário. Júlia anotava tudo, mas às vezes parava só para me ouvir, sem escrever nada. Ela segurou minha mão quando eu chorei. Ela não era só uma jornalista, era um ser humano. Dona Maria, a senhora me autoriza a publicar essa história? Sem seu nome verdadeiro, se preferir, mas eu acho que as pessoas precisam saber. Pensei muito antes de responder. Tinha medo. Medo do padre, medo da igreja, medo do que as pessoas iam pensar. Mas então lembrei das palavras de Dona Teresa. Se tem alguém falhando aqui, não é você. Pode publicar, com meu nome verdadeiro. Não tenho mais nada a perder mesmo. 3 dias depois, a matéria foi publicada. Idosa com câncer é rejeitada em confissão por não pagar dízimo. O título estampava a primeira página do jornal local. A história de Dona Maria estava ali, completa, detalhada, emocionante. E a cidade inteira leu. A reação foi imediata e explosiva. O jornal recebeu dezenas de ligações, e-mails, comentários nas redes sociais. Algumas pessoas apoiavam Dona Maria, indignadas com a atitude do padre. Outras defendiam a igreja, dizendo que havia 2 lados da história, mas a maioria estava chocada, porque no fundo todo mundo conhecia alguém como Dona Maria. Todo mundo conhecia uma pessoa que se doava para a igreja e era esquecida quando precisava de ajuda. A história não ficou só na cidade. Em poucos dias foi compartilhada em grupos de redes sociais, blogs religiosos, até programas de rádio começaram a comentar. Até onde vai a cobrança do dízimo? Igreja ou empresa? Misericórdia tem preço? Padre Henrique acordou numa manhã com dezenas de mensagens no celular. A secretária paroquial ligou nervosa. Padre, o senhor viu o jornal? Está todo mundo falando. A diocese ligou. Querem uma reunião urgente? Ele pegou o jornal e leu a matéria. A cada palavra sentia o estômago apertar. Aquilo estava saindo do controle.
Ele tentou se defender, disse que foi mal interpretado, que havia regras, que a igreja precisava se manter. Mas ninguém queria ouvir justificativas. As pessoas queriam respostas. Queriam saber como um padre poderia rejeitar uma mulher doente. E enquanto a tempestade crescia ao redor do padre Henrique, Dona Maria estava em casa, no sofá, assistindo ao noticiário local falar sobre ela. Ela não sentia triunfo, não sentia vingança, só sentia cansaço. E uma pergunta martelava em sua mente: será que fiz a coisa certa? A diocese não demorou a agir. 2 dias após a publicação da matéria, um representante do bispo chegou à paróquia de Santo Antônio. Padre Henrique foi convocado para uma reunião fechada. Ele entrou na sala confiante, preparado para se defender, mas a atmosfera era gélida. Padre Henrique, o senhor tem ideia do constrangimento que causou? Monsenhor Paulo, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e voz grave, olhava fixamente para ele. Essa história está em todos os lugares. As pessoas estão questionando não só o senhor, mas toda a igreja. Monsenhor, eu apenas segui as orientações sobre dízimo. A própria diocese estabelece que... As orientações falam sobre incentivo, padre. Incentivo, não sobre rejeitar uma mulher doente no confessionário. A voz de Monsenhor Paulo estava carregada de indignação. O sacramento da confissão é para todos, independentemente de sua situação financeira. Isso é básico. Padre Henrique sentiu o chão sumir sob seus pés. Mas a igreja precisa de recursos. Se não cobrarmos, como vamos manter tudo funcionando? Eu só estava tentando ser responsável. Responsável? Outro padre presente, Padre Miguel, um homem mais jovem e conhecido por seu trabalho com os pobres, interveio. Responsável seria visitar essa senhora, oferecer apoio, talvez até ajudar com as despesas médicas, não expulsá-la do confessionário. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Padre Henrique sabia que tinha perdido. Não havia argumento que pudesse salvá-lo agora. O senhor vai fazer uma retratação pública, disse Monsenhor Paulo, categórico. Vai procurar Dona Maria, pedir desculpas pessoalmente e vai rever completamente suas práticas em relação ao dízimo. Está claro? Sim, Monsenhor. E Padre Henrique, isso é uma advertência formal. Se algo assim acontecer novamente, sua transferência será inevitável. Quando a reunião terminou, Padre Henrique saiu da sala com as mãos tremendo. Toda a sua autoridade, toda a sua confiança havia desmoronado. Ele teria que se humilhar, teria que admitir que estava errado. E para alguém que sempre se viu como infalível, isso era devastador. Enquanto isso, na casa de Dona Maria, a vida havia mudado drasticamente. Pessoas que ela nunca tinha visto começaram a aparecer. Alguns traziam comida, outros traziam dinheiro. Havia até uma vaquinha online que havia arrecadado mais de R$ 10.000 para ajudar com o tratamento. Eu não sabia como reagir. Parte de mim estava grata, emocionada com tanta solidariedade, mas outra parte se sentia exposta, vulnerável. Minha vida privada tinha virado notícia. Minha dor tinha virado debate público e eu não tinha certeza se queria isso. Maria, você fez a coisa certa. Dona Teresa estava sentada ao meu lado, segurando minha mão. Quantas outras pessoas passam pelo mesmo e ficam caladas? Você deu voz a elas. Mas e agora, Teresa? Eu não posso mais voltar para aquela igreja. Aquele lugar que foi minha segunda casa por 50 anos. Eu perdi isso. Você não perdeu Deus, Maria. E no final, é só isso que importa. 2 dias depois, numa tarde nublada, a campainha tocou. Quando abri a porta, meu coração quase parou. Do outro lado estava Padre Henrique. Ele parecia menor, mais frágil. Os olhos evitavam os meus. Dona Maria, posso entrar? Eu não queria. Cada fibra do meu ser gritava para fechar aquela porta, mas havia algo na postura dele, algo de quebrado que me fez recuar e deixá-lo passar. Sentamos na sala. O silêncio era pesado, constrangedor. Ele mexia nas mãos nervoso e eu apenas esperava. Eu vim pedir desculpas. Sua voz era baixa, quase inaudível. Eu cometi um erro grave, um erro imperdoável.
Eu deixei que a preocupação com as finanças da igreja se sobrepusesse à minha missão de pastor. E a senhora não merecia isso. Eu não disse nada, só o olhei. Eu sei que não há desculpa para o que fiz. Sei que magoei a senhora profundamente. E sei que uma simples desculpa não vai apagar isso. Mas eu precisava dizer pessoalmente, eu estava errado, completamente errado. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. E por mais que eu quisesse continuar com raiva, por mais que eu quisesse gritar tudo o que tinha sentido, eu não consegui. Porque no fundo, eu via um homem falho. Um homem que cometeu um erro terrível e agora estava pagando por isso. Padre, minha voz saiu trêmula. O senhor me machucou de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Eu me senti abandonada por Deus por causa das suas palavras. Passei noites sem dormir, me perguntando se eu ainda era digna de perdão. Dona Maria, por favor, deixe eu terminar. Respirei fundo. Mas eu também sei que todos nós erramos. Todos nós falhamos. E se eu aprendi algo com Jesus, é que o perdão não é opcional, é obrigatório. Ele me olhou incrédulo. A senhora está me perdoando? Estou tentando. Não vai ser fácil. A ferida é funda, mas sim, padre, eu perdoo. Padre Henrique desabou em lágrimas. Ele pediu desculpas mais vezes do que eu pude contar. E quando finalmente se levantou para ir embora, havia algo diferente no ar. Não era alívio, não era paz, mas era um começo. Na missa de domingo seguinte, a igreja estava lotada. Não porque as pessoas eram fiéis, mas porque queriam ver o que ia acontecer. A notícia da retratação pública havia se espalhado. Padre Henrique subiu ao púlpito, claramente nervoso. Ele limpou a garganta, segurou firme no microfone e começou. Irmãos e irmãs, antes de começarmos a celebração de hoje, eu preciso falar sobre algo muito sério. Recentemente cometi um erro gravíssimo. Neguei o sacramento da confissão a uma de nossas irmãs, Dona Maria, porque ela estava com o dízimo atrasado devido a gastos com tratamento médico. Um murmúrio percorreu a igreja. Algumas pessoas já sabiam, outras estavam chocadas. Eu estava errado, completamente errado. O sacramento da confissão é um direito de todos os fiéis, independentemente de sua situação financeira. Jesus nunca cobrou de ninguém para ouvir, para perdoar, para acolher. E eu, como representante dele, falhei miseravelmente. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Peço desculpas públicas a Dona Maria. Peço desculpas a todos vocês que confiaram em mim como pastor. E peço perdão a Deus por ter distorcido sua mensagem de amor e transformado sua casa em um lugar de cobrança. Algumas pessoas choraram, outras permaneceram em silêncio, mas todos entenderam. Aquele era um momento raro, um momento em que um líder religioso admitia publicamente seu erro. A partir de hoje, nenhum membro desta paróquia será excluído de qualquer sacramento por questões financeiras. A casa de Deus está aberta para todos, sem exceção. Quando a missa terminou, algo surpreendente aconteceu. Pessoas começaram a se aproximar do padre, não para criticá-lo, mas para agradecer. Agradecer pela humildade, pela coragem de admitir o erro. E alguns confessaram que também haviam se sentido pressionados pelo dízimo, mas nunca tiveram coragem de falar. Naquele dia, algo mudou na paróquia de Santo Antônio. Não foi uma mudança completa, não foi perfeita, mas foi um começo. E em sua casa, assistindo tudo pela televisão, porque a missa foi coberta pela mídia local, Dona Maria chorou. Chorou de alívio, de dor, de esperança. Talvez, só talvez, ela pudesse voltar algum dia. Não imediatamente, não ainda, mas algum dia. 3 semanas se passaram desde a retratação pública de Padre Henrique. A cidade aos poucos voltava à sua rotina, mas algo fundamental havia mudado. As pessoas começaram a questionar coisas que antes aceitavam cegamente. Começaram a conversar sobre fé de uma maneira diferente, mais humana, menos automática. Dona Maria continuava em tratamento. Os medicamentos comprados com o dinheiro da vaquinha estavam fazendo efeito.
Os médicos disseram que havia sinais de melhora, pequenos, mas significativos. Ela estava comendo melhor, dormindo melhor. O corpo ainda estava frágil, mas a esperança tinha voltado. Mas a questão da igreja ainda a assombrava. Ela passava em frente ao prédio, às vezes, quando ia ao mercado ou à farmácia e sentia um aperto no peito. Aquele lugar tinha sido seu refúgio por tanto tempo. E agora parecia um território estrangeiro. Uma tarde, Dona Teresa apareceu com uma proposta inusitada. Maria, tem um grupo de oração que se reúne na casa da Dona Francisca. É pequeno, só umas 6 pessoas. Elas me convidaram e eu achei que você poderia gostar. Não tem padre, não tem cobrança de nada. É só gente rezando junto. Eu hesitei. A ideia de me reunir com pessoas para orar era tentadora, mas tinha medo. Medo de me sentir julgada novamente. Medo de não ser suficiente. Elas sabem da minha história? Sabem. E foi justamente por isso que me pediram para te convidar. Elas querem te acolher, Maria. De verdade. No sábado seguinte fui. A casa de Dona Francisca era simples, mas aconchegante. Quando entrei, havia 5 mulheres sentadas na sala, todas mais ou menos da minha idade. Elas se levantaram quando me viram e, uma por uma, me abraçaram, sem perguntas, sem julgamentos, apenas abraços sinceros. Seja bem-vinda, Maria, disse Dona Francisca, uma senhora gordinha com olhos gentis. Aqui a gente reza, conversa, chora e ri junto. Não tem formalidade. Só tem amor. Sentamos em círculo. Cada uma compartilhou um pouco de sua semana, suas preocupações, suas alegrias. E quando chegou minha vez, eu contei sobre o tratamento, sobre como estava me sentindo melhor fisicamente, mas ainda ferida emocionalmente. É difícil entender como um lugar que eu amava tanto agora me traz tanta dor, confessei. Uma das mulheres, Dona Glória, segurou minha mão. Maria, a igreja é feita de pessoas. E pessoas falham, mas Deus não falha. Ele nunca te abandonou. Nunca. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e eu chorei. Chorei como não chorava há semanas, e aquelas mulheres que mal me conheciam me acolheram, me deixaram chorar, me deixaram ser frágil. Quando voltei para casa naquela noite, me senti diferente, mais leve, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Enquanto isso, na paróquia de Santo Antônio, Padre Henrique estava passando por sua própria transformação. A retratação pública não tinha sido fácil. Ele perdeu o respeito de algumas pessoas. Alguns membros do conselho paroquial pediram transferência para outras igrejas. Mas ele também ganhou algo que não esperava: humildade. Ele começou a visitar os doentes da paróquia, algo que antes delegava para voluntários. Ele ia de casa em casa, conversava, ouvia histórias, oferecia orações, e em cada visita entendia um pouco mais o tamanho do seu erro. Numa dessas visitas, conheceu seu Manuel, um senhor de 80 anos acamado com Alzheimer. A esposa, Dona Glória, a mesma do grupo de oração, cuidava dele sozinha. A casa era humilde, quase caindo aos pedaços. Padre, obrigada por vir, disse Dona Glória, oferecendo um café fraco em uma xícara rachada. Faz tempo que a gente não recebe visita da igreja. Quanto tempo, Dona Glória? Uns 2 anos, mais ou menos. Depois que paramos de conseguir pagar o dízimo, as visitas foram ficando mais raras, até que pararam. Padre Henrique sentiu um soco no estômago. Isso estava acontecendo enquanto ele estava lá. As pessoas eram esquecidas porque não podiam contribuir financeiramente. Dona Glória, eu sinto muito. Isso não deveria ter acontecido. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas sem amargura. As coisas são como são, padre, mas agora o senhor está aqui, e isso já é muito. Quando o Padre Henrique saiu daquela casa, ele estava diferente. Ele entendeu que o caso de Dona Maria não era isolado. Era sintomático de algo muito maior. A igreja tinha se afastado das pessoas, tinha se tornado institucional demais, burocrática demais, financeira demais. Ele decidiu mudar isso, mas sabia que não podia fazer sozinho. Na reunião do conselho paroquial seguinte, ele apresentou uma proposta.
criar um fundo de ajuda para famílias carentes da paróquia, financiado por doações voluntárias. Nada obrigatório, nada cobrado, apenas solidariedade. Mas, padre, e se as pessoas pararem de contribuir? Um dos membros do conselho, seu Alberto, um empresário bem-sucedido, perguntou preocupado: e se a igreja ficar sem recursos? Então viveremos com menos, seu Alberto, mas pelo menos viveremos de acordo com o que pregamos. A proposta foi aprovada por maioria, e na missa do domingo seguinte, Padre Henrique anunciou a criação do Fundo Solidário Santo Antônio. A resposta foi imediata. Pessoas que tinham parado de contribuir voltaram a doar. Não por obrigação, mas por vontade, porque agora sabiam que o dinheiro ia ajudar quem realmente precisava. Nas semanas seguintes, o fundo ajudou 5 famílias. Pagou remédios, comprou comida, reformou casas. E a notícia se espalhou. A paróquia de Santo Antônio, que havia sido manchada pelo escândalo do dízimo, agora era reconhecida pela solidariedade. Mas Padre Henrique sabia que ainda faltava algo. Ele precisava falar com Dona Maria novamente. Não para pedir mais desculpas, isso ele já tinha feito, mas para convidá-la de volta, para mostrar que a igreja tinha mudado, ou pelo menos estava tentando. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, ele bateu na porta de Dona Maria. Quando ela abriu, a surpresa foi evidente no rosto dela. Padre, o que o senhor está fazendo aqui? Dona Maria, eu sei que já pedi desculpas, e sei que não tenho direito de pedir nada depois do que fiz. Mas eu queria contar algumas coisas que têm acontecido na paróquia. Ela hesitou, mas abriu a porta. Pode entrar. Eles se sentaram à mesa da cozinha, a mesma onde ela havia conversado com a jornalista semanas atrás. E Padre Henrique contou tudo. O fundo solidário, as visitas às famílias carentes, as mudanças nas práticas da igreja. Eu percebi, graças à senhora, que eu tinha perdido o foco. Tinha esquecido que uma igreja não é um prédio, é uma comunidade. E uma comunidade cuida uns dos outros. Eu ouvia em silêncio. Parte de mim queria acreditar que a mudança era real. Mas a ferida ainda estava lá, latejando. Padre, eu agradeço por me contar isso. De verdade. Mas eu não sei se consigo voltar. Não ainda. Eu entendo e não vim aqui para pressionar a senhora. Vim apenas para dizer que quando, ou se, a senhora quiser voltar, a porta estará aberta. Sempre. Ele se levantou para ir embora, mas antes de sair, virou-se mais uma vez. Dona Maria, a senhora me ensinou mais sobre fé nessas últimas semanas do que todos os anos de seminário. Obrigado por isso. E saiu, deixando-me sozinha com meus pensamentos. E pela primeira vez em muito tempo, eu considerei seriamente a possibilidade de voltar. Os dias passavam e a rotina de Dona Maria começava a ganhar um novo ritmo. O grupo de oração na casa de Dona Francisca se tornou seu refúgio semanal. Ali, ela não era a mulher que foi rejeitada. Não era a história viral. Era apenas Maria, uma mulher de fé tentando encontrar seu caminho de volta para Deus. Mas a vida tinha outras surpresas reservadas. Numa manhã de segunda-feira, ela recebeu uma ligação inesperada. Era Júlia, a jornalista que havia publicado sua história. Dona Maria, bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, filha. E com você? Olha, eu liguei porque recebi uma mensagem muito interessante. Uma produtora de São Paulo quer fazer um documentário sobre histórias de fé e superação. E eles querem incluir a sua história. A senhora teria interesse? Meu coração disparou. Documentário? Minha história em escala nacional? Era assustador e, ao mesmo tempo, intrigante. Júlia, eu não sei. Já foi muito difícil expor minha vida uma vez. Fazer isso de novo, em um nível maior. Eu entendo completamente, Dona Maria. Mas pense nisso. Quantas pessoas podem se beneficiar ouvindo sua história? Quantas Marias existem por aí, sofrendo caladas? Ela tinha razão. Eu sabia que tinha, mas o medo ainda era grande. Deixa eu pensar. Está bem? Eu te ligo em alguns dias. Claro, sem pressão. Qualquer coisa, estou aqui. Quando desliguei, fiquei parada olhando para o telefone.
Será que eu deveria fazer isso? Será que tinha força para reviver tudo novamente? Conversei com Dona Teresa, com as mulheres do grupo de oração, até com seu Benedito da padaria. Todos tinham opiniões diferentes. Alguns achavam que era uma oportunidade. Outros achavam que eu deveria preservar minha paz. No final, a decisão era minha. Levei 3 dias para decidir. E numa tarde de quarta-feira, liguei para Júlia. Pode passar meu contato para a produtora. Eu aceito. Enquanto isso, na paróquia de Santo Antônio, os frutos da mudança começavam a aparecer. O Fundo Solidário já tinha ajudado 15 famílias. As missas estavam mais cheias, não porque as pessoas eram obrigadas, mas porque queriam estar lá. O clima era diferente, mais acolhedor, mais humano. Padre Henrique tinha se tornado outra pessoa. Ele visitava os doentes regularmente, conhecia as histórias das famílias, chorava com elas, ria com elas. Ele havia redescoberto o que era ser pastor de verdade. Mas nem tudo eram flores. Havia resistência. Seu Alberto e outros membros mais conservadores do conselho estavam insatisfeitos. A igreja está virando assistência social, reclamavam. Estamos perdendo nossa identidade. Numa reunião particularmente tensa, seu Alberto confrontou o padre diretamente. Padre Henrique, com todo respeito, mas os números não mentem. A arrecadação caiu 20% desde que o senhor mudou as políticas. Como vamos manter a igreja funcionando? A arrecadação monetária pode ter caído, seu Alberto, mas a arrecadação de almas aumentou, e isso não vale mais? Almas não pagam contas, padre. Verdade, mas se nossa preocupação é só pagar contas, então viramos uma empresa, não uma igreja. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns membros do conselho concordavam com o padre, outros com seu Alberto. A divisão era clara. No final, foi Dona Francisca, que havia sido convidada para fazer parte do conselho recentemente, que quebrou o silêncio. Eu entendo a preocupação do seu Alberto. É válida. Mas vocês lembram por que estamos aqui? Quando essa igreja foi fundada, há 80 anos, era só um galpão de madeira. As pessoas se reuniam porque queriam estar perto de Deus, não porque o prédio era bonito. Talvez a gente precise lembrar disso. As palavras de Dona Francisca ecoaram, e aos poucos a tensão foi diminuindo. Não foi resolvida completamente. Questões assim nunca são. Mas pelo menos o diálogo estava aberto. 2 semanas depois, a equipe de documentário chegou à cidade. Eram 4 pessoas, um diretor, uma produtora, um cinegrafista e uma assistente. Eles se hospedaram na única pousada da cidade e começaram as filmagens. Quando eles chegaram na minha casa com todas aquelas câmeras e equipamentos, eu quase desisti. Era intimidador. Mas a produtora, uma mulher chamada Fernanda, foi muito gentil. Dona Maria, a senhora não precisa fazer nada além de ser ela mesma. Vamos conversar como se fosse um bate-papo normal, está bem? E foi exatamente isso que fizemos. Sentamos na sala com a câmera ligada e eu contei minha história mais uma vez. Desde o diagnóstico até a rejeição, passando pela retratação do padre e pela minha jornada de cura. Não só do corpo, mas da alma. Eu chorei várias vezes, Fernanda também, e quando terminamos, horas depois, eu me senti liberta, como se aquele relato tivesse tirado algo pesado de dentro de mim. A senhora é uma mulher incrível, Dona Maria, disse Fernanda, desligando a câmera. Sua história vai tocar muitas vidas. Eles também entrevistaram Dona Teresa, seu Benedito, Júlia e até Padre Henrique. Sim, o padre aceitou ser entrevistado. E naquela entrevista, ele não tentou se justificar, não tentou minimizar o erro. Apenas admitiu, diante das câmeras, que havia falhado e que estava tentando ser melhor. Eu cometi um erro que vai me perseguir pelo resto da vida, ele disse, visivelmente emocionado. Mas eu escolho usar esse erro como aprendizado. Escolho ser um padre melhor, um ser humano melhor. Quando as filmagens terminaram, 3 dias depois, a equipe se despediu. O documentário vai ao ar em 2 meses, disse Fernanda.
Vamos enviar uma cópia para a senhora antes. E com isso, eles partiram, deixando a cidade um pouco mais agitada do que quando chegaram. Naquela noite, sozinha em casa, eu me peguei pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. Eu havia passado pela rejeição, pela exposição pública, pela dor, pela raiva. Mas também havia passado pela solidariedade, pelo perdão, pela transformação. E me dei conta de algo. Eu não era mais a mesma Maria. A doença tinha me fragilizado fisicamente, mas me fortalecido emocionalmente. Eu tinha aprendido que fé não é sobre rituais ou instituições. É sobre conexão. Conexão com Deus, conexão com as pessoas, conexão consigo mesma. No sábado seguinte, fui ao grupo de oração como sempre, mas dessa vez levei uma proposta. Meninas, eu estava pensando, e se a gente fizesse algo além de rezar? E se a gente visitasse pessoas doentes, como eu fui visitada? E se a gente fizesse uma corrente de solidariedade? Os olhos de todas brilharam. Eu acho uma ideia maravilhosa, disse Dona Glória, e assim nasceu o Corrente de Amor. Um pequeno grupo de mulheres que se dedicava a visitar doentes, levar comida, oferecer companhia. Não era ligado a nenhuma igreja, não tinha regras, não tinha cobrança. Era apenas amor em ação. A primeira pessoa que visitamos foi seu Manoel, o senhor com Alzheimer que Padre Henrique havia mencionado. Dona Glória quase chorou quando viu a gente chegar com marmitas, produtos de limpeza e um sorriso no rosto. Vocês não sabem o quanto isso significa, ela disse, abraçando cada uma de nós. Sabemos sim, respondi, porque eu já estive do outro lado. E naquele momento eu entendi que minha dor não tinha sido em vão. Ela tinha gerado transformação, não só em mim, não só na igreja, mas em toda uma comunidade. E isso, de alguma forma, fazia tudo valer a pena. 2 meses se passaram como um sopro. O inverno chegou, trazendo consigo noites mais frias e manhãs cobertas de neblina. Dona Maria continuava seu tratamento e os médicos estavam otimistas. O tumor havia diminuído significativamente. Não era cura, ainda não, mas era esperança. E esperança, às vezes, é tudo o que precisamos. O Corrente de Amor tinha crescido. De 6 mulheres passaram para 15. Elas visitavam não só doentes, mas também idosos solitários, mães solo que precisavam de apoio, crianças carentes. A iniciativa tinha ganhado até uma matéria no mesmo jornal que publicou a história original de Dona Maria. Mulheres transformam dor em solidariedade. Esse foi o título. E quando li aquilo, senti um orgulho que nunca tinha sentido antes. Não orgulho de mim mesma, mas do que a gente tinha construído juntas. Mas havia algo que ainda me incomodava. Uma ferida que, embora estivesse cicatrizando, ainda doía quando tocada. A igreja. Eu não tinha voltado. Nenhuma vez. Passava em frente e desviava o olhar. Ouvia os sinos tocando aos domingos e meu peito apertava. Dona Teresa percebia. Maria, você sabe que não precisa voltar se não quiser, né? Ninguém vai te julgar. Eu sei, mas tem uma parte de mim que quer, que sente falta. Sabe aquele cheiro de incenso? Aquele silêncio antes da missa começar? Eu sinto falta disso. Então volta, nem que seja só para ver como você se sente. Eu prometi que ia pensar. Mas toda vez que me imaginava entrando naquela igreja, meu coração acelerava e minhas mãos suavam. O trauma era real, e trauma não se cura com força de vontade. Foi então que recebi uma ligação de Fernanda, a produtora do documentário. Dona Maria, o documentário está pronto. Vai ao ar semana que vem em uma plataforma de streaming nacional. Eu queria que a senhora visse antes. Posso te enviar o link? Claro, filha. Eu adoraria. Naquela noite sozinha na sala, com apenas a luz da televisão iluminando o ambiente, eu assisti ao documentário. Era intitulado Fé em Tempos Difíceis e tinha 50 minutos de duração.
Minha história era a principal, mas havia outras duas, de um homem que perdeu a família em um acidente e encontrou fé através do trabalho voluntário, e de uma jovem que superou o vício em drogas através da espiritualidade. Ver minha história contada daquela forma foi surreal. Havia imagens da cidade, da igreja, da minha casa. Havia trechos da minha entrevista intercalados com falas de Dona Teresa, Seu Benedito, Padre Henrique. A edição era sensível, cuidadosa, emocionante. Quando chegou na parte da retratação do padre, eu chorei, porque mesmo depois de tudo, ver aquele homem admitindo publicamente seu erro ainda me tocava profundamente. E no final do documentário havia uma cena que eu não esperava. Era eu e as mulheres do Corrente de Amor, visitando seu Manuel. A câmera tinha capturado o momento em que Dona Glória nos abraçou, agradecida. E por cima daquela imagem, minha voz. Eu aprendi que a fé não está nos prédios, está nas pessoas. E quando as pessoas se unem com amor, milagres acontecem. Desliguei a televisão e fiquei sentada no escuro por um longo tempo. Aquele documentário era o encerramento de um ciclo. Era minha história, contada da forma mais honesta possível. E agora, milhares de pessoas iam vê-la. A semana seguinte foi um turbilhão. O documentário foi lançado numa sexta-feira e no fim de semana já tinha viralizado. Não era só sucesso de crítica, era sucesso de público. As pessoas assistiam, compartilhavam, comentavam. Minha história estava em todos os lugares. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas, programas de televisão querendo me convidar, até editoras querendo publicar um livro. Era avassalador. Eu, uma senhora aposentada de 72 anos com câncer, tinha me tornado uma espécie de símbolo. Dona Maria, a senhora virou celebridade, brincou Dona Teresa, enquanto tomávamos café na minha cozinha. Celebridade não. Eu sou só uma velha que passou por uma situação difícil e sobreviveu. Uma velha que inspirou milhares de pessoas. Isso não é pouco, Maria. Mas junto com o reconhecimento, vieram também as críticas. Sempre vem. Algumas pessoas diziam que eu estava aproveitando da situação para ganhar fama. Outras diziam que eu tinha exagerado a história. E havia aquelas que defendiam ferozmente o Padre Henrique, dizendo que ele não merecia ter sido exposto daquela forma. Eu tentava não ler os comentários negativos, mas é difícil não ler quando eles aparecem na sua frente. Uma noite, depois de ler um comentário particularmente cruel, eu desabei. Liguei para Júlia, a jornalista. Júlia, eu não sei se fiz a coisa certa. Tem gente me odiando, dizendo coisas horríveis. Dona Maria, sempre vai ter gente assim, mas para cada pessoa que te critica, tem 10 que foram tocadas pela sua história. Foca nelas. E ela tinha razão. Porque junto com as críticas vinham também mensagens lindas, pessoas contando que tinham passado por situações parecidas, outras dizendo que voltaram a acreditar na bondade humana, algumas até dizendo que tinham procurado tratamento médico depois de ver o documentário. Uma mensagem em particular me marcou. Era de uma mulher de 45 anos chamada Carla. Dona Maria, eu estava com depressão profunda, pensando em desistir. Mas vi seu documentário e percebi que se a senhora conseguiu sobreviver a tudo isso, eu também posso sobreviver. Obrigada por existir. Quando li aquilo, eu chorei. Chorei porque entendi que minha dor, minha exposição, minha vulnerabilidade tinham salvado alguém. E isso fazia tudo valer a pena. Foi então que tomei uma decisão que eu vinha adiando há meses. Eu ia voltar para a igreja. Não porque tinha que voltar, não porque alguém estava me cobrando, mas porque eu queria, porque estava na hora de enfrentar aquele medo. Contei para as meninas do grupo de oração. Elas ficaram emocionadas. A gente vai com você, Maria. Você não vai estar sozinha. No domingo seguinte, pela primeira vez em 4 meses, eu coloquei meu vestido de missa, o mesmo vestido azul claro que eu usava há anos. Estava um pouco folgado. Eu tinha emagrecido muito com o tratamento, mas ainda servia.
Dona Teresa, Dona Francisca e outras 5 mulheres do grupo vieram me buscar. A gente foi caminhando juntas, em silêncio, cada uma imersa em seus próprios pensamentos. Quando chegamos em frente à igreja, eu parei. Minhas pernas tremiam. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que as outras podiam ouvir. "Você consegue, Maria", sussurrou Dona Teresa, segurando minha mão. Respirei fundo e dei o primeiro passo. A igreja estava lotada, mais lotada do que eu lembrava. E quando eu entrei, algo inesperado aconteceu. As pessoas começaram a me olhar. E então, uma por uma, começaram a se levantar. Não para me expulsar, não para me julgar, mas para me aplaudir. O aplauso começou baixo, tímido e foi crescendo, até que a igreja inteira estava de pé, aplaudindo. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, e lá na frente, perto do altar, Padre Henrique também estava de pé. Ele não aplaudia, ele apenas chorava, e naquele momento nossos olhares se encontraram, e havia algo ali, algo de reconciliação, algo de perdão mútuo, algo de recomeço. O aplauso durou o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos. Quando finalmente cessou, eu ainda estava no corredor central, paralisada, segurando firme a mão de Dona Teresa. As pessoas começaram a sentar, mas muitas ainda me olhavam com sorrisos encorajadores, algumas com lágrimas nos olhos. Eu caminhei devagar até meu banco. Meu banco. Terceira fileira à esquerda. O mesmo lugar onde eu sentei por 50 anos. E quando me acomodei ali, foi como se algo dentro de mim finalmente se encaixasse no lugar certo. Eu estava em casa. Padre Henrique subiu ao púlpito para começar a missa. Ele limpou a garganta, visivelmente emocionado, e começou: "Irmãos e irmãs, antes de iniciarmos nossa celebração, eu preciso dizer algo. Hoje é um dia muito especial, porque hoje uma das nossas mais queridas irmãs voltou para casa." Ele olhou diretamente para mim. "Dona Maria, sua presença aqui hoje é uma bênção, não só para mim, mas para todos nós. A senhora nos ensinou sobre perdão, sobre força, sobre fé verdadeira. E em nome de toda esta comunidade, eu digo, seja bem-vinda de volta." A igreja inteira respondeu: "Amém." E então, a missa começou. Mas não era uma missa como as outras. Havia algo diferente no ar. Algo de renovação, de esperança, de comunidade genuína. As pessoas não estavam ali apenas por obrigação ou tradição. Estavam ali porque queriam estar, porque acreditavam que aquele espaço tinha se tornado novamente um lugar de acolhimento. Durante a homilia, Padre Henrique falou sobre a parábola do filho pródigo, mas ele deu uma interpretação diferente. Nós sempre olhamos para essa parábola pensando no filho que se afastou e voltou. Mas e se olharmos para o pai que esperou, o pai que perdoou, o pai que celebrou o retorno? Ele fez uma pausa, olhou para a congregação. "Mas e se eu disser que às vezes nós somos os responsáveis por afastar as pessoas? Que às vezes somos nós que precisamos pedir perdão e esperar que elas voltem? Essa igreja afastou pessoas. Eu afastei pessoas. E hoje uma delas teve a coragem de voltar. E eu, como pai desta comunidade, celebro esse retorno com todo o meu coração." Muitas pessoas choraram durante aquela homilia. Eu chorei. Dona Teresa chorou. Até seu Alberto, o do conselho que sempre reclamava, estava enxugando os olhos discretamente. Quando a missa terminou, eu não saí correndo como tinha planejado. Fiquei, e dezenas de pessoas vieram me cumprimentar, me abraçar, pedir desculpas por não terem me apoiado quando eu precisei. Foi avassalador, mas de uma forma boa. De uma forma curativa. Dona Lourdes, aquela que tinha me julgado e mudado de lugar semanas atrás, se aproximou com os olhos vermelhos. "Maria, me perdoa. Eu fui cruel, insensível. Eu não sabia. Você não sabia porque não perguntou, Lourdes, mas eu te perdoo, de coração." E nós nos abraçamos.
Um abraço longo, sincero, que curou feridas que nem sabíamos que existiam. Quando finalmente a igreja começou a esvaziar, Padre Henrique se aproximou. Dona Maria, posso ter um momento com a senhora? Claro, padre. Nós nos sentamos no banco dela, lado a lado, em silêncio por alguns instantes. Até que ele falou, eu não sei se algum dia vou conseguir me perdoar completamente pelo que fiz, mas a senhora me deu um presente que eu não merecia, uma segunda chance. Padre, todos nós merecemos segundas chances. Jesus deu inúmeras. Quem somos nós para não dar? A senhora é sábia, Dona Maria, mais sábia do que muitos teólogos que conheci. Eu ri. Sabedoria não vem de livros, padre. Vem de viver, de sofrer, de levantar. Nós conversamos por mais alguns minutos sobre a igreja, sobre as mudanças, sobre o futuro, e quando me levantei para ir embora, ele segurou minha mão. Obrigado por não desistir da gente. Eu não desisti de Deus, padre. Apenas precisei encontrá-lo fora dessas paredes por um tempo. Nas semanas seguintes, minha vida ganhou um novo equilíbrio. Eu voltei a frequentar a igreja regularmente, mas também continuei com o grupo de oração e com o Corrente de Amor. Descobri que dá para ter os dois. Que instituição e espiritualidade pessoal não precisam ser excludentes. O documentário continuava fazendo sucesso. Recebi convites para dar palestras, participar de podcasts, até escrever um livro. Eu aceitei alguns, recusei outros. Aprendi que não preciso dizer sim para tudo, que preservar minha paz é mais importante que qualquer exposição. E o mais importante, meu tratamento estava dando resultado. O último exame mostrou que o tumor tinha reduzido em 70%. Os médicos usaram a palavra remissão. Não era cura definitiva. Câncer nunca é. Mas era uma vitória. Uma grande vitória. Dona Maria, a senhora é um milagre, disse a doutora Fernanda, minha oncologista. Não sou um milagre, doutora. Sou apenas uma mulher teimosa demais para desistir. 6 meses depois do meu retorno à igreja, algo extraordinário aconteceu. A diocese anunciou que Padre Henrique havia sido convidado para dar palestras em outras paróquias sobre renovação pastoral e acolhimento. Minha história, nossa história, tinha se tornado um caso de estudo, não de falha apenas, mas de redenção. E mais, o Corrente de Amor foi oficialmente reconhecido pela diocese como um ministério leigo. Nós ganhamos apoio institucional, mas mantivemos nossa autonomia. Era o melhor dos dois mundos. Numa tarde de sábado, enquanto preparávamos cestas básicas para distribuir, Dona Francisca comentou: Maria, quem diria que daquela dor toda ia nascer tanta coisa boa? É, né? Às vezes Deus permite que a gente passe pelo vale apenas para ensinar aos outros o caminho de volta. Naquele momento olhei ao redor, vi mulheres de diferentes idades, vindas de diferentes realidades, unidas por um propósito comum, servir. E pensei em como tudo tinha começado, com uma rejeição, com uma dor profunda, com uma ferida que parecia incurável. Mas a ferida tinha cicatrizado, deixou uma marca, sim. Cicatrizes sempre deixam, mas aquela marca agora era um lembrete de que somos mais fortes do que imaginamos, de que fé não é ausência de dúvida, mas persistência apesar dela, de que instituições são feitas de pessoas e pessoas podem mudar. Padre Henrique mudou, eu mudei, a igreja mudou e a comunidade mudou. Não foi perfeito, nunca é. Ainda havia desafios, ainda havia conflitos, ainda havia momentos difíceis. Mas havia algo que não tinha antes: autenticidade. A igreja tinha voltado a ser o que deveria ser desde o início, um lugar de acolhimento, não de cobrança, um espaço de amor, não de julgamento, uma comunidade, não uma empresa. E eu, Dona Maria, mulher de 72 anos, sobrevivente de câncer, rejeitada e redimida, estava finalmente em paz. Não porque tudo tinha dado certo, mas porque eu tinha aprendido que paz não vem das circunstâncias. Vem de dentro, vem da certeza de que, não importa o que aconteça, Deus está ali.
Às vezes em lugares esperados, às vezes em lugares completamente inesperados, mas sempre, sempre presente. E essa certeza ninguém poderia tirar de mim, nunca mais. E você, já passou por alguma situação onde foi julgado injustamente? Já sentiu que a instituição que deveria te acolher te rejeitou? Deixe sua história nos comentários. Vamos criar uma corrente de apoio e mostrar que ninguém está sozinho nessa jornada. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais histórias que vão te fazer refletir sobre fé, humanidade e perdão. Lembre-se, fé verdadeira não está em paredes de igreja, está no coração das pessoas. E o seu coração, assim como o de Dona Maria, é capaz de coisas extraordinárias. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.